continuar. Quando nós lemos, aleluia, aqui em Esdras, no capítulo 8, eu aprendo muito aqui. Jejum significa sinal de dependência de Deus. Quando todos nós jejuamos, é sinal de dependência. Mas por quê? Porque nós nos alimentamos, nós não recebemos água, nós ficamos o quê? Reservados, separados, e isso significa a real dependência de Deus. Olha, querido, agora nesta noite, você que busca livramento de Deus, você que busca, aleluia, que Deus te proteja, você tem que confiar no Deus vivo, você tem que crer que através da sua oração Deus consegue o livramento. Você tem que crer, querido, nesta noite, que quando você quer alcançar algo, você depende de Deus. Sabe por que há muitos crentes, ministro, que estão afastados, que estão fracassados dentro da igreja? Não há nada, há outro, não sente nada. Por quê? Porque não jejuma, não paga preço. Ei, meu querido, aí na alma saída, hoje, nesta noite, Deus deixa um profeta aqui para profetizar o milagre da tua vida. Hoje você vai ter uma posse da dependência. Mateus capítulo 7, no versículo 21, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Quando eu olho isso, eu quero trazer aqui uma verdade que me agradece, pregador. Ei, querido, a igreja precisa ter base na Bíblia. Base no grego é bases, traduzindo para a língua portuguesa, significa planta do pé. O que é planta do pé? Eu vou explicar aqui, vou dar um ensino figurado aqui agora. Olha, querido, todos que estão aqui, que trabalham em construção civil, tem que ter o quê? A planta primeiro, tem que ter a planta, e todos os alicerces da planta tem que estar edificado e firme, para que os outros andares não caiam na terra. Ei, meu querido, a igreja de Deus, quando Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, ele estava dizendo, todos que profetizam. Ele pode profetizar, ele pode sapatear, ele pode sentir a presença, mas se ele tiver a base na palavra, ele vai ficar no juízo final, ele vai ficar no juízo. Nós lemos a Bíblia. Agora deixa eu perguntar aqui, você está sustentado aonde? Você está, aleluia, sustentado aonde? Você está agora, que tipo de coluna você está? Como você está nessa noite? Quando o homem tem a palavra, quando o homem vive a palavra e tem base na palavra, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a decepção, pode vir a angústia. Ele está agarrado na rocha. Sabe por quê? Porque ele crê em Isaías 43 que Deus o chamou, Deus escolheu, e se passarem pelas águas, estarei contigo. Se você crê, querido, que Deus tem a tua vida, vai entrar aí, abre a tua boca e vai Mas infelizmente, há muitas pessoas vivendo um abraço na fofoca, há muito crente sustentado na festa. Não pode ver o pregador pregando, eu vou olhar para ele, eu vou tentar criticar ele, eu vou julgar ele. Mas ei, cuidado, porque a menina missionária somos nós, a igreja amada, que se levanta contra nós. Ei, infelizmente, há pessoas me acusando que eu estou vivendo em pecado, que eu estou errado. Ei, meu querido, não se preocupa, a palavra está na minha vida e eu estou firmado na rocha. Se você está firmado, amado, glorifica. Infelizmente, também tem pessoas que estão firmadas em reunião secreta. Júlia Marraça. Mas tem uma coisa nesta noite. Nós que somos salvos, nós que temos esta base na Bíblia, deixa eles falar, porque a vitória da igreja, bem a vitória somos nós que sofremos por causa da palavra. Se você sofre, abre a tua boquinha e sente a presença do Pai.
não poderia, aleluia, ver o meu filho vivo. Eu quero nessa hora dizer que este Cordeiro denunciava Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero dizer uma coisa: quantos têm certeza que você tem a marca da promessa, a marca do sangue? Levanta a mão. Você não crê que você tem a marca? Derramou seu sangue sobre a tua vida. Sabe por que muita família perdendo seus filhos? Sabe por que muitas pessoas perdendo? Sabe por que muitas pessoas estão morrendo? Porque não querem descer para tomar posse da marca da promessa. Pode descer a sepultura do filho, mas se tem a marca da promessa, Deus ressuscita ele. Pode ter pessoa com câncer no nosso meio. Deus, nesta noite, se você tiver a marca, se preocupa não, porque ainda há um milagre na tua vida. E você que nesta noite dizendo: será o último começo, será a última mensagem que eu vou ouvir. Ei, se preocupa não, porque a marca da promessa, Jesus já morreu, já derramou o sangue com a sua vida. Glorifica, amado. Quantos têm nesta noite que você tem a marca da salvação? Então levanta a mão assim, ó. Sinta a presença de Deus. Sabe que você pode dar um pouquinho para Deus. Sabe que você pode dar lugar agora pela presença de Deus. Sabe que você pode agora sentir Ele na tua vida. Sabe que você pode sentir a presença de Deus. Se você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para você hoje ter essa marca linda, não sinta a presença, não se intimida não. Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está procurando os verdadeiros adoradores dessa noite. Até muitos crentes sabem que Jesus morreu, sabem que Jesus faz o possível, e quando está na prova, ele vai pensar: vou voltar para trás. Não faça como o povo diz: sabia que tinha marca, mas na hora da prova, vou dar para trás. Sabe por que isso? Eu já falei alguns minutos atrás. Não me passa. Mas nesta noite eu não vim aqui para te desanimar, mas eu vim trazer uma palavra. Estás preparado? Quando estão preparados, dá um brado aí, levanta a mão. Queridos e amados, eu quero trazer aqui também, porque é importante guardar a promessa do Senhor. Porque é importante guardar a promessa do Senhor. Nós abrimos a Bíblia em Mateus 5:37. Diz assim a palavra: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que se passa disso é procedência lá. Como Deus está lá na Bíblia, o Senhor manda dizer dessa forma. Há muitos crentes dentro da igreja que estão despreparados, porque tem duas palavras. A Bíblia diz: sinceridade no latim significa sem sujeira. Sincero. E quantos crentes que dão a palavra e voltam atrás? Infelizmente, dentro da nossa igreja, promete Deus: eu vou preparar, vamos para mais. Final de ano, todo final de ano, todo mundo promete melhorar. Mas tem duas palavras: sem sujeira, caspa no cabelo, sujeira, ouvido, martelo quebrado, sujeira, dente, se você não ir no dentista, cai até progresso dos dentes. A igreja de Deus, para estar preparada e sincera, sem sujeira, é para que está em constante oração. Noite da chora. Agora é momento de reflexão. Pentecostes é bom. Vamos pegar a mão daqui a pouco se preparar. Mas a melhor coisa é quando o homem ele reconhece que precisa de oração. Quantos que falam assim: pastor, eu vou orar com o Senhor na madrugada. Eu vou
pastor, vou mudar. Passa a primeira semana, vai. Segunda semana, volta. Mas depois, some. Sabe por quê? Porque não tem temor pela palavra. Sabe o que significa temor? Respeito e reverência. Aleluia! Quando nós vamos no juiz, quando nós encontramos com o advogado, nós reverenciamos, respeitamos. Mas na igreja de Deus, ninguém obedece a Jesus Cristo. Ninguém aceita Jesus Cristo falar. Quando Deus usa um profeta, desce, é o diabo, não é Deus mais. Há muitos crentes assim, eu conheço, que estão, aleluia, desconcertados e também estão afastando da igreja, porque tem muitos pastores, infelizmente, igreja, toda a igreja, mas não vai para o mundo, mas fica desviando da igreja. Sabe que tipo de crente é esse? É os crentes fofoqueiros. É os crentes caluniadores. É os crentes que ficam falando do outro, com disso e disso. Mas tem uma coisa, um poder da palavra hoje vai te libertar. O poder da palavra hoje vai te colocar na rua e vai te dar sistema. Oh, da chuva. Quando as pessoas, queridos, não ganham ninguém para Jesus, sabe por quê? Porque não dá testemunho. Não faz a diferença. Tem jovem. Cadê o jovem que está aqui? Está aqui. Cadê o jovem? Meu Deus. Manda checa lá. Cadê o jovem? Precisam de se preparar. Onde está o superação? Todo mundo fala. É a coluna da igreja. Onde está o superação? Onde está o superador que obedecia a voz do pastor? Aleluia! Sabe por que hoje eu estou aqui pregando a palavra para você? Porque eu obedeci ao pastor. Ontem eu estive aqui, eu vi uma glória tremenda aqui. E eu vim hoje ministrar a palavra. Sabe por quê? Eu estou aqui porque Deus primeiro vê a sinceridade da igreja. Tem muito crente aqui e Deus está falando, eu vou falar. Tem muito crente que fala assim, Deus não abre uma porta para o meu ministério. Tem anos que eu não prego, tem anos que eu não falo. O pastor não vê eu aqui, só fica no meu cantinho. Eu não tenho porta, por quê? Porque você está sincero. E se tiver crente aqui, que está aqui, o seu pastor não te vê, e você é sincero, Deus vai pegar o seu pastor e vai dizer, você é servo, você é serva, e você é servo, eu vou te honrar. Você é servo, levanta a mão, eu vi. Infelizmente, como o pastor Kleber ontem, ele deu um brado aqui falando sobre funk gospel. Eu quero trazer aqui algo que Deus mandou hoje, onde eu estava, aleluia, aqui, e eu comecei a chorar. Quando ele começou a falar, também da igreja fria, aí Deus fala comigo ali sentado. Olha, meu servo, amanhã é a tua responsabilidade. Amanhã você tem que falar tudo que eu mandar. Infelizmente, quando eu entro ali no ônibus, indo para o meu serviço no tempo atrás, eu vejo esse cartaz, a Assembleia de Deus. Eu vou falar bem claro, a Assembleia de Deus tem que falar a verdade, não é por lado esquerdo, nem fazendo curva, é direto, a Assembleia de Deus. Em outro local, não vou falar onde, aleluia, estava assim, um dia caldo, tem muita gente, amado, que estão confundindo as coisas. Nós não precisamos de trazer o mundo da igreja, o mundo tem que se converter. A igreja de Deus é uma só, a igreja de Deus liberta através da palavra. Eu já ouvi ministro, aleluia, que aleluia falou comigo, não, tem que deixar o filho, para ser nosso filho, a palavra do Senhor diz,